O que são LLMs e como tirar o melhor delas? É isso que a gente vai ver numa série de vídeos que eu vou fazer a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Wellington Mafra, trabalho com tecnologia, programação, sou um amante de ciência e teologia também, então vou ajudar você aqui a entender o que é uma LLM e como utilizar da melhor forma possível. Deixa eu compartilhar minha tela com você, então. Muito importante, tá? Se você quer ver esse vídeo, se caso você esteja no Instagram e queira ver esse vídeo, tela cheia, sem cortes laterais aqui, porque eu não vou ficar cuidando muito aqui se vai estourar a lateral aqui pro vídeo do Instagram ou não, recomendo você ir nesse QR Code, que vai ser o link do vídeo no YouTube, né? De uma playlist que eu montei lá no YouTube. Então, recomendo fortemente você vá assistir isso no YouTube. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui, trazer um pouco para baixo. Programação em vídeos. Deixa eu centralizar aqui, beleza. Então esse é o primeiro vídeo, é um vídeo mais introdutório, né? O que é uma IA e o que é, né? Por que a gente chama de LLM? A gente vai falar no segundo vídeo um contexto geral sobre LLMs, propriedades de LLMs, basicamente abrir o motor e olhar o que está por baixo do capô. O terceiro vídeo vai ser tudo sobre prompt, então a gente vai falar sobre prompt de modo geral. E o quarto vai ser entre aspas, modo avançado, como levar o uso para outro nível. Então eu vou falar sobre ferramentas que vão te ajudar a usar inteligência artificial e LLM de modo geral. Tudo bem? Então aqui, ó, só para a gente deixar claro, alinhar a expectativa, tá? O que o curso não é? Não é tutorial para utilizar IA, então tipo, eu não vou abrir ChatGPT, Gemini, DeepSeek aqui, não vou abrir, não vou mostrar nada. Vai ser só teórico mesmo. Tutorial para plataforma de automação, exemplo, N8N, o pessoal que pergunta, né, das automações e tal, cara. Com a teoria, você vai ter o suficiente para conseguir utilizar a inteligência artificial em qualquer que seja a ferramenta ou cliente de servidor não, né? Provedor de LLM, né? Essas empresas, ChatGPT, Gemini, enfim. E, consequentemente, também não vai ser como configurar, utilizar um agente para fazer software. Só teoria, beleza? Então, o que a gente vai falar aí nessa série de quatro vídeos? Deixa eu ver se está centralizadinho, tá? Beleza. Então, a gente vai entender o que é isso que chamamos de IA, né, os tipos de IA, o que são LLMs, atributos e configurações. A gente vai falar sobre prompts e a gente vai falar sobre ferramentas para IA, né, APIs personalizadas, skills, RAG, agente de código, né, o que é um plan, o que é um edit, MCP, worktree e um pouco de Half Loops que está aí meio que na moda. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, gente, vou fazer uma pausa para engajamento aqui. Então, se você ainda não deixou seu like, por favor, deixe seu like. Os 4 vídeos, tudo sobre IA, gratuito, o melhor, mais completo que você vai ver na internet. Tenho certeza que isso custaria muito dinheiro para você aprender o básico de LLMs e IA, tá? Outra coisa, antes de você ver o vídeo de hoje, já deixe um comentário de como você usa no dia de hoje, se você acha que você subutiliza a IA ou se você tira bastante coisa dela, qual contexto você costuma utilizar. Além disso, no final também quero te encorajar a deixar seu comentário sobre se você aprendeu alguma coisa, se era um pouco diferente. Essa vai ser só uma aula bem introdutória e rápida mesmo, tá? Então, o que entendemos por IA? Por que a IA ficou tão famosa agora se existe muito tempo na computação, né? Então, basicamente o que entendemos por IA hoje é basicamente IA generativa, o que conhecemos historicamente na computação é a preditiva. Então, por que generativa? Porque ela gera texto, gera muita coisa que a gente utiliza. Só que o grande detalhe é o seguinte, por que eu acredito que a IA antigamente não tinha esse poder que tem hoje e a forma que a gente utiliza? São alguns motivadores. O primeiro foi o surgimento do que a gente conhece por placa de vídeo, né, GPU, que ela consegue fazer cálculos, vou tentar não ser muito techniquez aqui, mas sei lá, multidimensionais, né, consegue fazer muitos cálculos ao mesmo tempo, que isso traz muita potência
e cálculos matemáticos muito rápido em pouco tempo. Esse é o primeiro atributo. Então, a GPU revolucionou a forma que a gente usa a IA. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o poder computacional que a gente tem hoje é muito maior que a gente tinha no passado, tá? Então, por exemplo, a gente consegue processar uma massa de dados muito grande hoje, muito maior hoje do que a gente tinha no passado. Antigamente era HD, né? Era disco, hoje a gente tem SSD, que é extremamente mais rápido, a gente tem largura de banda nessas GPUs que são muito maiores que no passado, a gente tem muito mais memória RAM hoje, processadores potentes. O poder computacional aumentou exponencialmente. Esse é outro fator. E terceiro fator, com base nisso que eu falei, né? Tipo, surgimento da GPU, poder computacional, a gente tem um terceiro fator que foram empresas que viram um potencial negócio nisso, né? Então, basicamente, essas empresas gastaram muito dinheiro para fazer uma ingestão absurda de dados, que a gente chama de treinar a IA. Então, eles treinaram a IA com uma massa absurda de dados e, com isso, ela consegue trazer um resultado muito mais, não vou dizer, cuidar para a palavra, não é muito mais produtivo com o que a gente usava IA no passado, mas talvez para um uso diário, né? Então, só para você entender a diferença do que a gente chamava de IA no passado e o que a gente chama de IA hoje, que a gente está usando, né? Que são essas LLMs. A IA do passado, geralmente era voltada para negócio, né? Então, com base no histórico, nas vendas, etc e tal, a gente consegue ter uma previsibilidade do futuro com base no passado. Então, ela sempre previa, né? Basicamente era para isso. A IA que a gente tem hoje também, pasmem vocês, ela não é inteligente, tá? Ela não, tem que tirar isso da cabeça. Ela não tem sentimento, ela não raciocina, nada. Ela funciona exatamente como funcionava no passado. É basicamente previsão, previsibilidade, cálculos matemáticos, probabilidade. Então, assim, ela prevê qual é a sua próxima palavra, qual seria a melhor próxima palavra ideal para o prompt que você trouxe, e ela vai fazendo cálculos matemáticos, encaixando uma palavra depois da outra, que a gente chama de tokens, né? Não são palavras, mas é tudo cálculos matemáticos, previsibilidade, estatística, é nesse nível, tá? Não é inteligente. Então, tipo, a IA se apaixonou por mim, me apaixonei pela IA. Você é um doente, precisa de tratamento, né? Você precisa ficar muito bem dito isso. Porque é o seguinte, é só um computador fazendo cálculos e cuspindo o resultado. De forma bem simples é isso, tá? Vamos lá, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, o que a gente chama de LLM, né? Large, que tem muitos dados como parâmetro, foi isso que eu comentei, e Language Model, né? Prevenção da próxima palavra em uma sequência. Mas era exato... Nossa, eu escrevi algumas informações sobre mim, pedi para fazer um quem sou eu da vida, me descreveu perfeitamente. Cara, primeiro, você talvez tenha feito um prompt muito bom. Segundo, que com base em todos os dados e treinamentos que ela tem, ela sabe com um tom, né? Vamos dizer, então ela quer um tom dramático, melancólico, feliz. Ela sabe quais são as palavras que se encaixam dentro dessa probabilidade estatisticamente, e ela vai encaixando os resultados. E a gente fica impressionado. De fato, eu fico sempre impressionado com alguns resultados da IA. Mas a gente precisa entender que são só cálculos matemáticos, estatística, e ela só está cuspindo o resultado. Ela não sabe de nada, tá? Não é inteligente. Dito isso, então, assim, já que eu falei que ela não é inteligente, eu vou ter um exemplo aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ou seja, ela não é inteligente, ela apenas encaixa padrões como Legos, né? Então, um exemplo aqui, o céu por probabilidade, a palavra deve ser azul. Talvez você mesmo tenha falado azul aí. Então, isso é a probabilidade. E aí, o que é importante? Aqui eu esqueci de botar aqui, mas eu vou falar sobre cuidados com o uso da IA, tá? O que é importante? Então, assim, eu gosto muito de teologia, sou amante da teologia, gosto muito de ciência também. Quando eu vou usar a IA, eu não posso simplesmente perguntar, qual é a interpretação do texto bíblico tal? Cara,
você está dando para a IA um mar azul para ela nadar. Um mar azul absurdo, assim. Ela vai te trazer heresia, vai te trazer coisas aleatórias, coisas que não fazem sentido nenhum. E é isso em qualquer área, mas eu vou falar de teologia aqui, tá? Que é uma área que eu gosto muito também. Então, as coisas que eu vou ensinar para você são colocar aqui, ó, como se fosse raias, né? Guardrails nela, para ela seguir um caminho correto sem ela se perder, ou o que a gente chama, né, de alucinar. Não é que ela alucinou, é que com base nas poucas informações não tão precisas, aí ela acaba indo para cálculos e resultados estatísticos diferentes do que você esperava, e aí a gente chama isso de alucinação, né? Às vezes o contexto que ela tem também não é muito bom, e aí ela dá respostas erradas. Mas o que a gente precisa ter em mente a IA, ela te responde tudo por probabilidade. E aí eu vou tentar te ensinar aqui como colocar raias, guardrails, para que você dê um caminho para ela seguir e você extraia o melhor possível, tá? Fica aqui outra coisa muito importante. Inclusive, essa imagem foi gerada por IA, os símbolos Gemini que gerei há poucos minutos atrás. Então, o que acontece? Voltando ao assunto, se você utiliza para estudar ciência, teologia, tome cuidado, por favor. Gaste muito mais tempo lendo artigo científico ou lendo a Bíblia, tratando de teologia, lendo bons comentários. Depois, com toda a massa de informação que você tem, escreve um prompt absurdamente bom, com muita informação. E aí você tenta esclarecer alguma coisa com a IA. Tá? Senão, você vai aprender da forma errada, provavelmente. Tá bom, gente? Essa é a aula introdutória aí de cronograma, basicamente, aí do que a gente vai ver, e já dei algumas dicas aqui, a gente já entendeu por que a IA, né, só recapitulando, por que a IA mudou do passado para o que a gente utiliza agora, tá? Por que ela está tão potente? Basicamente, computacional e de interesse financeiro, as empresas gerando valor mesmo para a gente adquirir esses produtos, e isso é muito bom. E quanto mais concorrências no mercado de IA, melhor para nós, né? Certo? Então a gente se vê na aula 2. Esse foi um conteúdo bem introdutório, mas acredito que foi já com bastante valor. Não deixe de esquecer de deixar o seu comentário, o seu joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!